Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. E acabou! Invasão Secreta, episódio 6, entrega aí com o título Lar. Ou seja, tudo voltando ao seu devido lugar, mas só que não. A gente tem aí um episódio atribulado, que é cheio aí de grandes batalhas, de mistérios e tudo mais, e perguntas ainda não respondidas. Mas mesmo assim, não deixou de deixar o seu grande e brilhante escopo, a sua presença diferente e sólida daquela Marvel que a gente esperava depois de tantos anos, depois de tantos filmes aí que foram entregues na fase 4, que não souberam honrar esse legado que foi impresso desde o início lá com o Homem de Ferro. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e principalmente comente. Porque a invasão, de certa forma, ela deixou algumas coisas pelo caminho, né? Eu queria deixar logo de cara uma coisa que antes de eu fazer esse vídeo, a gente estava aqui no WhatsApp conversando com os amigos sobre o episódio e tudo mais. E uma coisa que o meu amigo Elton comentou, o Elton, tamo junto, ele disse o seguinte, que no momento da batalha, tem uma batalha, pessoal, tem uma batalha, eu vou já contar como que ela se sucede e tudo mais, entre a Gaia e o Gravik, né, os dois estão super poderosos e tudo mais, né, e ali eles estão com os poderes dos Vingadores. Bom, já deu para entender do que eu disse no episódio anterior para esse. Mas eles estão lá numa grande batalha. E o que o Elton colocou pra gente é que foi muito rápido a forma como eles entenderam como esses poderes funcionam. Porque nada, ali a gente tem o poder de todos os Asseclas do Thanos, a gente tem o poder de todos os Vingadores e muito mais ali. E poder, assim, de DNA puro, né? Todos compilados num único frasco que o Nick Fury deixou coletado e praticamente nomeou como a colheita. E assim os dois absorvem este poder e entram em uma batalha ferrenha. Muito bonita a batalha, inclusive, batalha com direito a poderes de Carol Danvers, com poderes de... como é que chama aquela criatura do Thanos? Acho que é Call Obsidian, alguma coisa assim, eu não me recordo exatamente do nome dele. O False de Ébano, né, que ele usa os poderes do Doutor Estranho e tudo mais. O Gravik usa todos esses poderes, né? A gente percebe as mutações físicas, né? Que inclusive emulam bastante o visual que é apresentado nos quadrinhos do Super Skrull, né? Que é aquela coisa que o Super Skrull fica brigando contra com ele mesmo, com os poderes do Quarteto Fantástico. E ali a gente vê tudo isso apresentado, né? E os dois têm esses poderes, os dois. É pancadaria honesta. E o que eu questionei? Que, não sei se vocês se recordam de Homem de Aço, mas o General Zod também teve uma situação muito parecida, porque ele acabou de chegar na Terra, estava preso na Zona Fantasma, e retorna para enfrentar o Kal-El. E quando ele chega na Terra, ele tem um contato com o Sol Amarelo e, obviamente, ele precisa se adaptar àquela nova realidade. E ele rapidamente se absorve tudo aquilo, ele aprende, obviamente, em momentos catastróficos ali, que o raio sai do olho, que ele destrói tudo, que ele começa a ter a visão raio-x, que a audição começa a ficar... Enfim, os poderes do Superman começam a atormentar o cara e ele consegue dominar, ele busca um caminho e ele diz que tudo isso é devido a um treinamento militar. E a gente tem aí, nesses personagens, dois praticamente treinados militarmente falando, e que tem essa capacidade. Talvez por serem Skrulls, que isso inclusive fala do meu amigo Sandro, que está lá no nosso grupo do WhatsApp também, ele coloca que os poderes de mutação, de cópia, né, de emular as coisas dos Skrulls, talvez seja um fator preponderante nessa rapidez de compreender tudo isso. Existe um conflito de DNAs dentro do corpo dessas criaturas e elas estão ali tentando encontrar um caminho para poder dominar esses poderes. Muito bacana como isso acontece, muito bacana como essas coisas se sucedem, né? Porque no momento ali de desespero, que eles estão voando lá com os poderes da Carol Danvers, que é muito bacana essa luta aérea,
ela se vê numa situação em que o Gravik ia ser o vencedor. E o que ela faz? Saem as anteninhas da Mantis, dos Guardiões da Galáxia, e ela usa o poder de controle mental. E aí você vê que o poder da Mantis é foda, cara, porque ela usa e bota o cara pra dormir, só com um toque, e assim ela consegue se manter. E, cara, outra coisa que o meu parceiro Elton falou, que a Gaia tá muito mais poderosa do que a própria Carol Danvers, cara. Tá bonito de ver, né, a personagem incorporando esse poder binário da Carol Danvers. Enfim, eles conseguem esses poderes, obviamente, depois da barganha que Nick Fury faz com a colheita, né? E isso, o Nick Fury vai até a Nova Skrullos e vai justamente para poder fazer essa barganha. Só que em meio a tudo isso, o presidente Hitson tá lá sob os cuidados do comando dele, e do lado dele, jogando o veneno no ouvido dele, tá lá o Rhodes, que a gente sabe que é um Skrull. Só que eles chegam com um aviso de que o Nick Fury, enlouquecido, estava indo para lá e ia pegar o presidente. E eles entram numa armada justamente para poder evitar que isso aconteça. Só que o Nick Fury, se vocês recordam, ele mandou um rádiozinho para alguém no último episódio. Fica a pergunta, quem vocês acham que é essa pessoa? Na verdade, ele tinha um combinado com pessoas que estavam muito próximas. Uma já estava ali com ele, a Sonya Falsworth, foi a que levou ele inclusive ao cemitério, onde ele pegou todos os gadgets dele. E outra pessoa, quem seria? A própria Gaia, que absorve os poderes. E o que ela faz para ludibriar o próprio Gravik? Ela mesma se transmuta de Nick Fury, emulando como se ela estivesse sentindo os efeitos da radiação daquele local onde fica Nova Skrullos. Somente os Skrulls conseguem conviver entre esse clima de radiação, né? E ela faz um teatro na forma de Nick Fury. E no momento em que ele diz pro Gravik, que coloca pra fora todo o seu ódio por Nick Fury, que inclusive eu até comentei com vocês no começo da série, que eu achava que eles tinham uma coisa meio paterna pelo Nick Fury, e isso fica muito claro ali. Ele diz pro Nick Fury que ele considerava ele como um herói, e por isso que ele fazia o que fazia a pedido do Nick Fury. E ele agora tá de saco cheio, porque o Nick Fury foi um safado que usou os Skrulls durante todos esses anos para poder se favorecer e criar a Saber e criar outros sistemas, usar do conhecimento bélico, tecnológico que eles têm para poder instituir uma linha de defesa definitiva no planeta. E assim, essa revolta cresce, e por conta disso, o Gravik recebe o frasco e usa na máquina de adaptação dos DNAs. E pra surpresa, na hora que a máquina liga, depois que o Nick Fury diz pra ele, cara, eu quero morrer mesmo, pra mim tá tudo certo, pode ligar a máquina que eu não tô nem aí. Quando ele liga, pra nossa surpresa, não era o Nick Fury, era a Gaia, que automaticamente... Cara, é tão linda essa cena, os dois com os poderes de Carol Danvers começam a... E aí é isso que eu contei pra vocês agora mesmo. E é sensacional, é sensacional. E assim, o episódio, se for parar pra pensar, ele é um tanto quanto rápido pelas soluções que são dadas ali. Enquanto isso, lá no hospital com o presidente Hitson, atenção, porque os guardas do governo estão sendo abatidos e não estão sendo mortos. Eles estão sendo sedados, dá pra ver que são tiros de dardo que estão derrubando os caras, eles não estão sendo mortos, tá? E assim, o Rhodes começa a ficar preocupado, e eis que alguém aparece e rende o Rhodes, que de uma forma ou de outra estava tentando, de uma certa forma, esconder o presidente e ao mesmo tempo jogar na cabeça do presidente que ele deveria atacar a Rússia de todas as formas e acabar com as ameaças que ele estava sofrendo. E assim, quem o pega de surpresa, quem pega o Rhodes de surpresa, é a Sonya Falsworth, que estava lá no hospital e ajudando o Nick Fury. Era mais uma das que ele teve esse acerto para poder resolver as coisas. Muito bacana a jogada do Nick Fury, que foi classificado desde o começo da série como o cara que estava velho, cansado e não tinha mais o jeitão do super agente secreto que ele foi. E o cara tava assim, a 2 passos à frente de todo mundo, e derrotou praticamente um dos comandos mais poderosos alienígenas que estavam implantados no planeta Terra, o comando do Gravik. E assim, ele rende o Rhodes depois de deixar o presidente pilhado com tudo aquilo, e acaba matando o Skrull, que se revela depois de morto. O Ritson fica ali confiante agora, sabendo que a partir daí ele tem todos os recursos para poder descobrir ao longo do planeta
quem são os Skrulls que estão infiltrados. E por falar em Skrulls que estão infiltrados, a Gaia, depois de uma batalha ferrenha contra o Gravik, ela finalmente consegue, numa cena linda em que ela usa os poderes da Capitã Marvel, ela dá um soco no estômago do Gravik e usa o poder binário para atravessar o coração dele. E assim ela encerra essa história derrotando aquele que tinha um plano de nefasto de assolar o planeta com a desgraça, usando as duas nações mais poderosas do planeta uma contra a outra para criar uma terceira guerra mundial. E ela vai até o bunker, até a nova Skrullos, e revela que lá tem um monte de humanos na parte inferior. Qual que era o plano do Gravik? Se estourar novos Skrullos, eles mantêm os outros Skrulls escondidos entre a população e mata todo mundo que foi colocado ali para ser cobaia ou então bateria para esses caras se tornarem quem são. E eis que a pergunta que ficou a série inteira depois da revelação do Rhodes, se o Rhodes estava lá, e ele estava inclusive junto com todas as presenças hierárquicas ao longo do planeta que foram utilizadas como bateria para poder serem emuladas e ficar à frente dos Skrulls nas emissoras de TV, nos grandes governos e por aí vai. E ele tá lá. Aliás, a pergunta que fica nessa história é: quando que o Rhodes foi pego? Na minha humilde teoria, eu acho que o Rhodes já foi pego lá no vacilo da grande batalha na Alemanha, lá no aeroporto, quando eles estavam lá em Capitão América Guerra Civil. Bom, dali em diante, depois que o Rhodes ficou quase tetraplégico, ele ficou muito vulnerável, deve ter ficado de fácil acesso em hospitais e tudo mais, e é ali que alguma célula Skrull deve ter sequestrado o Rhodes e utilizado a figura dele para poder assumir o seu papel no governo e fazer o que fez. Bom, enfim, eu acredito que o Rhodes Skrull esteve na Guerra Infinita também, e muito disfarçado, obviamente, tentando se infiltrar entre todos os Vingadores, acabou entrando nessa jogada. Temos muita história aí, tem muita coisa. Naquela Guerra Infinita, gente, tem muita coisa. Naquela batalha pela Terra, tem muita coisa ainda que foi implantada por conta dessa invasão secreta que a gente ainda nem desconfia. E talvez com esse episódio, principalmente com a conclusão, mostrando o Nick Fury retornando para Saber, deixa aí uma brecha de um futuro incerto, porque a partir de agora ele volta para Saber e ele faz sequência direta com o filme das Marvels, né? Mas junto com ele vai também a sua amada, a Vera, vai até ele e ela diz que o romance que eles tiveram e tudo mais, e o Nick Fury, pedindo por uma segunda chance, oferece para ela a possibilidade dela ser uma mediadora entre os Skrull e os Kree, que deram a abertura para fazer uma aliança de paz depois dos conflitos que eles tiveram, e justamente foi o motivo, inclusive, em que os Skrulls acabaram não tendo mais um planeta para morar. E talvez a Vera seja essa pessoa que é muito diplomática e que consiga efetivamente fazer essa aliança entre os Kree e os Skrull. Eu vou mais longe. Eu estava conversando com o pessoal ainda no grupo sobre isso, sobre exatamente essa parte, que talvez a Vera possa ser diplomaticamente uma futura esposa de um Kree e assim gerar aquele que vai completar aí os Jovens Vingadores. E a gente está falando aí do Hulkling, que futuramente, segundo os quadrinhos da Jornada das Crianças, né, o polêmico quadrinho da Jornada das Crianças, é o personagem que tem um romance lindíssimo com o Wicano, o filho da Wanda Maximoff. Bom, tem muita história para contar. Se eu parar para pensar, esse episódio efetivamente não resolveu muita coisa. Ele resolveu aquilo que estava dentro da caixinha dele, não exatamente abriu um precedente. Isso tudo que a gente está dizendo aqui pode sim, talvez, ser algo que reverbere lá na frente e se efetive. Ou então, como o próprio meu amigo Elton disse, talvez a Gaia possa ser, enfim, uma versão do Hulkling aqui na Terra. No final do episódio, a Sonya Falsworth, ela encontra a Gaia, aliás, ela cerca a Gaia, que já deixa bem claro: se você tentar alguma coisa comigo, você não tem ideia do tamanho do poder que eu tenho dentro de mim para poder resolver aqui. Você vai precisar de um exército para resolver isso.
E lógico, Sonya Falsworth, ela é tão Nick Fury quanto ele próprio. Ela está sempre um passo à frente. E ela oferece para ela uma barganha muito justa. Eu vou te usar e você vai me usar. E a gente vai tentar, nessa nossa convivência, nessa nossa contrapartida, salvar os nossos dois povos, tanto o seu Skrull quanto os nossos humanos, e assim a gente tentar coexistir da melhor maneira possível. E ela vai oferecer para ela recursos, meios, enfim, ela tá num ambiente que ela vai ter tudo. A Gaia agora tá de boa e além de tudo tá poderosa. Bom, de qualquer forma, esse episódio se resolve dessa forma, com o Nick Fury e a Vera voltando para Saber e assim iniciando, quem sabe, uma aliança entre os Kree e os Skrull. Me faz pensar como que, cronologicamente, essas alianças vão se dar, justamente pelo fato de que já existem as crianças da Wanda. Aliás, as crianças da Wanda, elas vivem num universo paralelo, talvez até no caos onde ela mesma manifesta os poderes dela. Talvez eles voltem desse local etéreo e se manifestem ali. A gente já tem outros Jovens Vingadores, temos a Estatura, temos a Gavião Arqueira, temos a Echo nem tanto, mas a Ironheart. A gente tem um monte aí de personagens que estão compondo esse grupo fascinante de super-heróis. Aliás, né, o Patriota, inclusive, né? Então todos esses personagens já estão fazendo parte desse universo. Só falta o Wicano, que completaria toda essa história. Mas, de qualquer forma, eu achei muito bacana esse episódio. Como sempre, a Marvel surpreende do começo ao fim. E nessa série, Invasão Secreta, ela surpreendeu mais uma vez. Há aqueles puristas que vêm a cobrar dessa série por ela ter sido fiel aos quadrinhos. Se ela tivesse que ter sido fiel aos quadrinhos, o que acontece? O episódio de hoje seria algo como um Vingadores Ultimato. A gente teria um mega evento com vários heróis de várias castas do planeta se envolvendo em tudo isso daí e talvez um grande evento. Mas esse não é o mote, esse não é a razão dessa série. Muito pelo contrário, ela está aqui para plantar a ideia e talvez no futuro, nas próximas produções, abrir esses caminhos com base nos eventos que aconteceram aqui. Eu queria, antes de mais nada, fazer um adendo neste vídeo, porque, cara, se você parar pra ver os comentários por aí, uma onda de hate enorme. Por um lado tem ranço, por um outro lado tem coisas contundentes. Inclusive, nessa parte que eu falei no começo do vídeo, realmente eu gostei bastante. A minha empolgação é aquilo lá que vocês acabaram de ver, mas tem um detalhe. Tem coisas aí no caminho desse episódio que deixaram muito a desejar, mas mais do que tudo, a grande motivação do Gravik, que era conseguir um planeta, aliás, a motivação dos Skrulls, que era conseguir um planeta para morar e tudo mais, a promessa do Nick Fury, e eu vou dizer para vocês, isso poderia ter sido resolvido com essa imagem aqui. É absurdo, né, galera? É absurdo. Isso é um furo de roteiro tão grande que faz com que a série Invasão Secreta perca o sentido de ser o que foi. Perca até o sentido de ter sido feita. Isso daí foi um esquecimento que os roteiristas tiveram. Absurdo. Isso é algo assim, francamente, pra mim, que eu sou entusiasta das produções da Marvel e das adaptações e tudo mais, mas isso é uma coisa assim, imperdoável. Quem descobriu isso daí foi meu amigo Tio Chico, lá do meu grupo dos Vingadores, no WhatsApp, e ele trouxe essa imagem, cara, apesar dos pesares, é um meme, mas um meme verdadeiro, que deixa bem claro que a Fazenda era o planeta que estava disponível para isso. A Carol Danvers e os Vingadores foram até lá, e isso depois do blip. Ou seja, já existiam Skrulls nessa parte, nesse tempo da história. 5 anos depois, o planeta continuou lá, ele não foi apagado do universo, muito pelo contrário, estava lá. O planeta para os Skrulls, para os Skrulls migrarem e terem uma nova vida, sempre existiu. E isso tudo que aconteceu foi um lapso, uma falta de prestar atenção no roteiro que gerou toda essa onda de hate. Eu assino embaixo. Ainda digo que gostei muito da série, mas isso doeu no coração quando eu vi, cara. Porque nada, o universo do MCU tem muitos adendos no caminho. E deixar essas coisas pra trás
sem uma justificativa plausível, isso descredibiliza totalmente a produção. Totalmente, por mais que eu goste. Então, assim, a série é muito boa, mas deixou muito a desejar por não prestar atenção em detalhes cruciais como esse. Eu quero agradecer a todos vocês por terem acompanhado essa nossa jornada em mais uma série completa que o canal entrega aqui para vocês, tá certo? Eu fico muito contente pela presença de vocês, pela fidelidade de vocês e garanto que em breve teremos mais assuntos sobre mais séries para trazer para vocês aqui no canal. E eu quero muito saber da opinião de todos vocês, porque agora temos mais coisas chegando por aí, beleza? Temos muita coisa chegando por aí. E Invasão Secreta deixa a plantinha da discórdia. O que será que vem por aí? Beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!